que nós precisamos é abrir o nosso coração ao Senhor. Hoje nós cantamos músicas que talvez para vocês não fizeram nenhum sentido, mas para a minha geração, essas músicas traziam nela um poder de glória tremendo. Uma geração que não tinha hora para terminar o culto. A cultos começavam às 7 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, os cultos ainda estavam rolando. Uma geração que não ia buscar nada a não ser a presença dele. Encontros de adoradores, irmãos, essa era o nome desses cultos, onde as pessoas saíam para adorar. Então, quando você vai a um culto, irmãos, a sua intenção não é olhar nada a não ser a glória de Deus. Não é nada além de colocar o seu coração, escancarar a Ele, rasgar seu coração diante dEle. E é isso que o Espírito Santo está nos trazendo essa noite. Por isso nós precisamos ir além do véu. Ir além do véu é um convite que o Senhor nos faz essa noite. Deus quer nos levar a um tempo aonde Ele quer que nós nos aproximemos dEle novamente. A igreja do Senhor, irmãos, ela não é sua, ela não é minha, ela é do Senhor Jesus. E Ele está pedindo a essa noiva, saia além do véu. Vá buscá-la, diz o Senhor. Vá buscá-la, diz o Senhor ao Espírito Santo, vai buscá-la e trazê-la para mim. Porque há uma relação muito interessante na Bíblia Sagrada. Nos dias que vivemos, irmãos, nós adoramos um rei, o seu nome é Jesus. E ele também é chamado de noivo. Essa é uma denominação que a palavra dá a Jesus, que ele é o noivo. E a igreja ele chama de noiva. Só que entre Jesus e essa noiva, há a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo está preparando essa noiva para encontrar o seu noivo. E dentro dessa porção e desse preparo do Espírito Santo, ele precisa pegar essa noiva, tirar as vestes velhas, tirar delas as manchas, as máculas, as rugas e prepará-la para o noivo. Por isso há uma necessidade urgente, mais do que urgente, de nós sermos cheios do Espírito Santo, para que quando o noivo vier nos buscar, estejamos preparados para encontrá-lo no ar. Essa função de preparar a noiva não é de Cristo, não é de Jesus. Essa função é do Espírito Santo. Por isso Jesus disse a seus discípulos e à sua igreja: eu irei ao Pai, mas enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade. Você pode dizer o amém por isso? E uma das funções desse Espírito da verdade é pegar a mim, é pegar você, é nos pegar e nos preparar para encontrar o noivo. Essa manifestação do Espírito Santo, ela não pode ter protocolos, ela não pode ter um gesso, ela não pode ter uma religião, porque o Espírito Santo está dentro da igreja e ele precisa preparar essa igreja. E na preparação dele com essa igreja haverá sinais, haverá prodígios, haverá derramada a sua glória, haverá unção, haverá cânticos, haverá muitas coisas. E nós, a noiva, temos que estar preparados para isso. Porque aquilo que você desconhece, você diz que não é de Deus. Aquilo que você não sabe, você nega que seja do Espírito Santo. Mas quando nós temos uma intimidade com o Espírito Santo, nós sabemos quando Ele está agindo no meio da sua igreja. Porque nós estamos conectados a Ele. Porque o templo só é uma pequena
pequena dimensão do que já acontece dentro da nossa casa, na nossa vida diária, no nosso carro, no nosso banheiro, na nossa cama, no nosso quarto, na nossa sala, porque nós já vivemos uma dimensão de relacionamento com Ele, de intimidade com Ele. Aí quando Ele soprar, porque Ele vai soprar, nós não iremos estar abismados com o que Ele vai fazer, porque o que Ele vai fazer já está no nosso coração. Você crê nisso? O problema da igreja presente é que ela perdeu uma coisa chamada intimidade. E essa intimidade fez com que ela ficasse visualizando coisas terrenas. Ela vai às reuniões dominicais. Ela está preocupada mais com uma estética, mais com uma performance, do que com uma adoração genuína. Porque a adoração genuína, ela começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu não preciso vir ao culto para adorar, porque eu já sou um adorador por excelência. Eu não preciso de nada, porque aqui eu me reúno com a igreja e aí eu me torno um instrumento do Senhor. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia. Eu não vou colocar nenhum versículo na tela, e eu quero que você abra a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, você vai abrir no celular, e eu quero te fazer uma proposta. Durante todo esse tempo em que você estiver ouvindo esse sermão, Deus estará te abençoando e protegendo a tua casa, a tua família e tudo o que você tem. Por isso, se você disse amém, eu quero te fazer uma proposta. Desliga a internet do teu celular agora. Desliga a internet para que nada roube o que Deus quer falar com você hoje. Porque quando você abre o celular, você tem uma tendência rápida de olhar as suas redes sociais, o WhatsApp que entrou, mas eu quero que você esteja hoje vinculado ao Senhor. Mas se você não crê no que eu falei, continua com a internet. Mas se você crê, Deus estará protegendo você essa noite. Abra a sua Bíblia. Deus hoje nos convida a um lugar secreto. Na Bíblia há um livro chamado Cantares de Salomão. Um livro que para muitos era um livro erotizado. Os nossos pais tinham medo de falar sobre Cantares de Salomão. Porque no livro de Cantares há um relacionamento explícito de intimidade entre Salomão e sua esposa Sulamita. Essa relação, ela é muito interessante, porque na relação entre Salomão e Sulamita, nós podemos entender como é a relação de Cristo com a igreja, e da igreja para com Cristo. No livro de Cantares, capítulo 1, versículo 4, Salomão escreve, mas é Sulamita que está dizendo. Sulamita diz ao seu amado Salomão, a igreja diz ao seu amado Jesus. Sulamita diz, leva-me contigo, corramos, o rei me introduziu em seus aposentos. Sulamita está dizendo ao rei, eu quero ir aos teus aposentos. Eu quero ir à sua presença. Ela está dizendo, eu quero ficar a sós com o Senhor. Não quero ter distrações com o meu amado. Eu quero estar presente a Ele. Eu quero estar disponível a Ele. Porque eu quero ter intimidade com Ele. Sulamita é uma representação explícita da igreja. Se você olhar, e eu poderia te ensinar com um discipulado profundo sobre todo o livro de Cantares. Em todo o livro de Cantares você vai encontrar essas declarações de amor entre o rei e a sua rainha, entre o rei e a sua noiva, entre a noiva e o seu noivo. Porque é uma relação explícita
que Deus quer com a igreja. A intimidade que Deus quer com a igreja ultrapassa o culto dominical. A intimidade que o Senhor quer com a igreja ultrapassa uma reunião de GA. A intimidade que o Senhor quer com a igreja ultrapassa as relações que nós temos. É uma relação de intimidade. É interessante quando nós vamos falar sobre intimidade, nós podemos entender algumas coisas. A intimidade não acontece no pátio público, mas nos aposentos com Jesus. Jesus não quer apenas que a igreja trabalhe para Ele. Ele quer que ela desfrute dEle. Desfrutar de Jesus, igreja, é olhar para a sua presença e vivê-la 24 horas por dia. A igreja não precisa ficar na antessala. A igreja precisa entrar na intimidade. Porque a intimidade é a fusão entre conhecimento profundo e confiança absoluta. Você que tem intimidade com alguém sabe do que eu estou falando. A intimidade não fica apenas no olhar. A intimidade fica em um toque. A intimidade fica no abraço. A intimidade fica num beijo. Por quê? Porque a intimidade é essa relação de confiança absoluta. E quando o eu e você encontram um espaço comum, onde a palavra, a oração, a vivência com Deus se manifestam, nós temos intimidade com o noivo. Nós precisamos ter intimidade com o noivo. Mas a intimidade com o noivo não é para qualquer um. A intimidade está em Salmo 25, versículo 14. Abra a sua Bíblia aí, no Salmo 25, versículo 14. Observe. A intimidade do Senhor é para os que o temem, e eles lhe fará saber a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, e eles lhe fará saber a sua aliança. Você quer ter aliança com Deus? Tenha intimidade com Deus. Você quer ter intimidade com Deus? Você vai ter aliança com Deus. As duas coisas não se desassociam, elas são irmãs gêmeas. Em algumas versões, a palavra é segredo ou conselho. A intimidade do Senhor é para aqueles que Ele os temem, e Ele fará saber o seu conselho, os seus segredos. Sabe, chega um tempo em que a igreja precisa entender que ela precisa refletir as batidas do coração do seu noivo. Ela precisa saber que ela precisa reproduzir aquilo que o seu noivo sabe. Em João capítulo 15, versículo 15, a Bíblia diz, em João 15, 15, já não os chamamos de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Observe o que o Senhor está dizendo. E para que isso aconteça, existem 3 elementos para a intimidade. O primeiro elemento para uma intimidade é tempo. Eu preciso ter tempo para ser íntimo com alguém. Eu e Cris somos íntimos. Eu e Cris temos tempo. Eu e Cris
temos vulnerabilidade, eu e Cris temos reciprocidade, porque isso faz parte de uma intimidade. Porque eu preciso de tempo para ter intimidade, porque sem tempo eu não sei o que está no coração de minha esposa, ou ela não sabe o que está no meu coração. Uma das coisas que Satanás roubou da igreja, roubou dos casamentos, roubou das famílias, é o tempo. O tempo hoje é escasso para todos nós. Não temos tempo para muitas coisas, mas se queremos ter intimidade com alguém, precisamos ter tempo para isso. Porque se eu não tiver tempo para eu ser íntimo de Cris e Cris ser íntimo de mim, nós não teremos intimidade. O nosso relacionamento será superficial. Por quê? Porque no tempo existe intimidade. No tempo existe coisas que são consistentes. Outra coisa, na relação de intimidade, nós precisamos ser vulneráveis. Sabe, umas coisas que eu aprendi no meu casamento foi ser vulnerável. Não esqueço quantas vezes, deitado na cama com Cris, eu já chorei com ela. Eu já abri o meu coração para ela. Eu já disse quais eram as minhas dores, eu disse qual eram as minhas frustrações, eu disse a ela qual eram as minhas dores, porque na intimidade eu preciso ser vulnerável. Porque se não houver vulnerabilidade na intimidade, será apenas um relacionamento superficial. E quando eu olho para Cristo, eu olho para a igreja, eu entendo que entregar as chaves do meu coração à minha esposa, ou entregar as chaves do meu coração ao meu Jesus, fala que eu sou transparente, que não é apenas um contato, mas era uma intimidade. Nós precisamos ser íntimos, assim como somos com as nossas esposas, esposos e quem mais estiver ao nosso redor, precisamos ser íntimos com Jesus. A outra coisa, nós precisamos ser recíprocos, porque uma intimidade é uma entrega de mão dupla. Esses dias, Cris chegou em casa após uma consulta. Eu estava deitado. Ela chegou e me falou algumas coisas, chorando, e eu chorei com ela. Porque quem tem intimidade é recíproco. Quantas vezes eu não chorei e a Cris passava a mão nos meus olhos, me dizendo: você vai conseguir, você vai alcançar, você vai ser alguém, você vai isso. E chega a minha hora de também fazer isso. Então, quando eu olho para o meu casamento e olho para a minha relação com a Cris, eu vejo que é a mesma coisa que Cristo quer com a igreja. Porque Cristo diz à igreja, e Cristo diz que Cristo diz à igreja, e a igreja sabe o que tem que fazer com o seu noivo. O apóstolo Paulo é explícito sobre isso. Ele diz que o marido deve cuidar da sua esposa, e a sua esposa deve ter uma relação com o seu marido. Cristo e a igreja. Aprenda a ouvir Cristo, aprenda a ouvir o Espírito Santo e aprenda a falar com Ele, porque é uma via de mão dupla.
Aprenda que Ele quer saber quais são as suas dores. Ele quer saber quais são as suas frustrações. Ele quer saber quais são as suas perguntas. Mas também queira saber qual é o desejo dEle para você, a sua casa, a sua família e a sua geração. Aprenda a ouvir. Tem muita gente querendo ouvir Deus. Tem muita gente, nós ouvimos domingo passado, que existem muitas vozes falando por aí, mas a voz que nós ouvimos é a voz do nosso amado. E a voz do nosso amado, irmãos, está na palavra dele. Por isso, nós precisamos ouvir a palavra, ler a palavra. Você pode dizer um amém por isso? Por quê? Porque a palavra é poderosa. A intimidade, irmãos, gera conhecimento mútuo. A intimidade gera vontade secreta. E a intimidade gera transparência. Quando você é íntimo, você sabe qual é a cor que a pessoa gosta. Quando você é íntimo, você sabe aquilo que você quer, a pessoa sabe. Quantas vezes lá na minha casa, eu vou à rua, compro alguma coisa, e a minha esposa, quando chega, diz: parece que foi uma transferência de pensamento. Não é uma transferência de pensamento, porque quem é íntimo sabe o que o outro gosta. Sim ou não? Sim ou não? Se você não sabe o que o seu cônjuge gosta ou não gosta, você está precisando ter uma relação mais de intimidade. Porque a intimidade faz com que eu saiba qual é o meu conhecimento mútuo sobre alguém. A palavra conhecer na Bíblia, irmãos, vem do hebraico idar, que indica uma experiência profunda e pessoal. Eu não só conheço a Cris, que é a minha esposa, eu só não conheço a Cris, que é a mãe dos meus filhos, eu conheço a Cris naquilo mais íntimo que ela é. Porque na intimidade que eu tenho com Cris, eu consigo vê-la como ela veio, despida. Eu consigo vê-la nas suas marcas. Eu consigo vê-la na relação que nós temos. Por quê? Porque há intimidade. Porque quando não há intimidade, nós proibimos a nossa nudez a outro. Quando não há intimidade, proibimos a nossa vida a outro. Mas quando há intimidade, o outro sabe sobre nós. Ele sabe qual é o nosso pensamento. Ele sabe qual é a nossa vontade mais secreta. Por quê? Porque ter intimidade é ser alguém que conhece o coração do outro, sem saber exatamente o coração dos outros. Quando você tem intimidade, você não sabe o coração de outro, mas você sabe de quem é íntimo. A Cris sempre fala o seguinte por aí: tem coisas que o marido dela é capaz de fazer. Ela sabe disso. Ela é tão íntima que ela sabe que tem coisas que eu sou capaz de falar. Tem coisas que eu sou capaz de fazer. Mas tem coisas também que ela sabe que eu jamais faria. Por causa da intimidade. Agora leve isso para o seu relacionamento com Jesus. Leve isso para o seu relacionamento com a presença do teu amado. Leve isso para a recâmara de amor com o teu amado. Porque o nosso amado não nos quer na sala de estar. O nosso amado nos quer na sua recâmara de amor.
O nosso amado nos quer despidos de nós mesmos. O nosso amado nos quer deitado ao seu lado, vendo, servindo, ouvindo aquilo que ele tem em seu coração. A igreja precisa voltar a essa relação com o amado de transparência. E isso envolve algumas atitudes. Algumas atitudes que são importantíssimas, irmãos. E eu quero falar sobre isso com você. Eu quero dizer a você que a intimidade não nasce do dia para a noite. A intimidade nasce com um processo. E alguns de vocês, alguns de nós, já estamos muitos anos com Jesus para não ter intimidade com Ele. Muitos de nós já estamos caminhando com Jesus há muitos anos para não saber qual é a sua vontade. Muitos de nós estamos andando com Ele, servindo a Ele, bailando com Ele, festejando a Ele. E mesmo assim, muitos de nós não conhecem a intimidade do seu coração. E nós precisamos, mais do que nunca, conhecer a intimidade do coração de Jesus. Por que, pastor, nós precisamos? Para ouvir as batidas do coração dele. Porque nós precisamos saber o que ele quer para a nossa vida. Para ele quer para a nossa casa, para a nossa família. Irmãos, falamos tanto em avivamento. Falamos tanto em intimidade em alguns momentos. Recentemente, alguns levantaram o sapato para serem enviados. Eu disse a mim mesmo, eu levanto o sapato todo dia para ser enviado, porque eu sei qual é a minha missão todos os dias. Nós precisamos saber o que Jesus quer para nós, mas para isso precisamos entrar numa relação de intimidade com o Senhor. Por isso, observe algo. Jesus nos dá o exemplo de intimidade. Em Lucas capítulo 5, versículo 16, Jesus nos diz que a prioridade de Jesus era a oração. Ninguém aqui terá intimidade com ninguém se você não falar ou essa pessoa não falar com você. Porque ninguém sabe o que o mudo quer se não gesticular, mas mesmo que gesticule, ele está traduzindo a fala dele a alguém. Nós temos aqui pessoas que ajudam em autodescrição, ajudam as pessoas a entender a linguagem daqueles que não conseguem falar ou ouvir e até mesmo não enxergar. Porque se não houver alguém que traduza a eles essas informações, eles não saberão o que está acontecendo. O grande desafio da nossa geração é esse: saber que há uma prioridade, e essa prioridade é uma oração ou a oração com o Senhor. Em Lucas capítulo 5, versículo 16, mas ele se retirava para lugares solitários e orava. Jesus não esperava a voz de Deus em meio a um barulho, irmãos. Jesus esperava a voz de Deus. Ele criava ambientes silenciosos para ouvi-lo. Sua sensibilidade era cultivada no secreto. Se você não tiver um secreto com Ele, você nunca entrará na recâmara de amor. Por isso eu quero profetizar na sua vida hoje, igreja, que você terá um relacionamento com o Senhor. E você verá coisas grandes acontecendo. Você ouvirá, e eu profetizo essa noite, que os seus ouvidos serão destapados para ouvir a voz de Deus. Mas antes de ouvir
a voz de Deus, fale com Ele. Aí você não diz amém, não é? Diga tão amém quanto você vai ouvir a voz dele. Diga mais amém. Você precisa falar com Ele. Você precisa criar ambientes de oração com Ele. Se você não ora, se você não tem um relacionamento, irmãos, observe, Jesus se retirava para orar. Alguns momentos ele ia para algum lugar. Ei, ora no carro, ora no banho, ora no vaso, ora em qualquer lugar, mas ora. Busca Ele, fala com Ele. Algumas pessoas me perguntam: pastor, como é que você ouve a voz de Deus? A minha matemática é simples. Eu tenho o meu tempo de oração. Eu tenho a minha busca pessoal, minutos e horas. E depois que eu paro de falar, eu preciso parar para ouvir. Porque não há diálogo quando duas pessoas falam ao mesmo tempo. Um diálogo só é construído quando alguém fala e o outro ouve. E toda vez que alguém fala, o outro está ouvindo, você espera uma resposta do que você está pedindo ou falando. Então para e diz assim: Senhor, fala que o teu servo ouve. Mas fala primeiro, porque tem sonhos, porque tem projetos, porque tem coisas que ainda não foram reveladas a muitas pessoas nessa terra, mas podem ser reveladas a você. Você pode dizer um amém por isso? Há negócios, há casamentos, há famílias que podem ser tocados como nunca foi tocado antes, se você abrir seu coração e Ele falar com você. E eu quero profetizar na sua vida que você vai ouvir a voz de Deus após experiências de orações, após experiências com Ele no seu quarto, na sua intimidade, e você sairá cheia da voz do Senhor, e você não será confundido, porque a voz do Senhor não traz confusão, a voz do Senhor não traz guerra, a voz do Senhor traz paz. Ninguém me ouve, então passa a falar, porque se vocês estiverem ouvindo Deus, Deus vai fazer você ser ouvido. O problema é que está todo mundo querendo ser ouvido, mas ninguém está parando para saber o que Deus quer falar através de você. E eu profetizo essa noite na sua vida, como seu pastor, que você será alguém que Deus fará coisas muito grandes, porque você vai ouvir o tum, tum, tum do coração de Deus. Você vai ser um habitante do rio. Você vai ser um habitante do rio. E que rio é esse, pastor? É o rio que sai do trono de Deus. Porque quem habita no rio sabe ouvir a voz do seu Senhor. Tim Keller diz: a verdadeira oração começa quando paramos de tentar impressionar a Deus e passamos a ser honestos com Ele. Está todo mundo querendo um monte de coisa, irmãos. Busque a vontade dEle. Eu entrei nessa vibe. Eu sou alguém que sou? Não. Eu só sou aquele que Deus sabe quem eu sou. Posso não ser conhecido por ninguém. Os homens podem me ignorar. As pessoas podem me ridicularizar. Mas se eu sou conhecido pelo Rei da Glória, eu estou mais do que abençoado. Porque Ele sabe quem eu sou e saberá me ouvir quando eu clamar a Ele. Bartimeu clamou. Jesus parou para ouvir.
Se ele parou para ouvir um cego, ele não irá parar para nos ouvir, irmãos. Se ele parou para reconhecer uma mulher que estava tocando em sua veste, ele não irá parar para nos reconhecer quando tocarmos na veste dele. Jesus está chamando você para ter uma relação de intimidade com ele. E essa relação de intimidade é algo tremendo. A segunda coisa que Jesus nos ensina é a dependência total na ação. Em João capítulo 5, versículo 19, Jesus vai nos dizer que ele não andava um passo sem a confirmação do Pai. Diga comigo, eu não andarei. Com convicção, eu não andarei sem a confirmação do Pai. Você tem que parar para ouvi-lo. Jesus, a sua audição, a audição de Jesus era refinada. Ele sabia qual era a vontade de Deus, com um roteiro preparado para ser quem ele era, através dos atos. Diz assim: o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que o Pai vê, o que vê o Pai fazer. Isso é interessantíssimo. O filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Então Jesus está nos ensinando essa noite que nós dependemos dele para fazer qualquer coisa nessa terra, seja na esfera espiritual, seja na esfera profissional, seja na esfera emocional, seja na esfera estudantil, seja na esfera, qualquer esfera, nós precisamos sempre de Jesus na nossa frente para saber o que temos que fazer. Jesus não se enganava, irmãos, porque intimidade é saber o que o outro quer. Eu não sei se as crianças de hoje são como as da minha época. Na minha época, você chegava na sala, você era criança, os adultos estavam conversando, você parava para ouvir, a sua mãe ou seu pai arregalavam os olhos, e você entendia na hora o que era para você fazer. Você rasgava dali, você nem olhava para trás. Hoje as crianças ficam olhando e ainda querem se meter na conversa. Sim ou não, igreja? Porque quem tem intimidade sabe exatamente o comando do Pai. O pai e a mãe chegavam em casa e diziam, ou antes de sair de casa diziam: nós vamos para aquele lugar e você não vai se levantar, porque se você se levantar, você vai apanhar. E não era em casa, era lá no lugar. Eu duvido que elas faziam alguma coisa. Ah, pastor, mas os tempos são outros. Sim, são outros. Mas os valores não são outros. Os valores são os mesmos. Diz um amém aí, igreja. Porque se você não educou desse jeito, você vai ser alguém envergonhado. Por quê? Porque nós precisamos saber o que o nosso pai quer. O que é que seu pai quer? Quando o seu pai te olha, o que é que ele quer falar? Quando o teu pai te diz não, o que você tem a aprender?
Esses dias eu estava falando isso, irmão Alicésio, comemorando o novo terreno, lá, o novo salão. Nós conversando assim, cara, quantos nãos eu não te disse? Ele disse para mim, pastor, toda vez que você me disse não, eu não entendia naquele momento, mas eu obedecia. Porque é melhor obedecer o Pai do que sacrificar. Quem é filho sabe do que eu estou falando. Sim ou não? Você pode até quebrar a cara, mas não é por falta de aviso. Você pode até se arrebentar, mas não é por falta de aviso. Principalmente de pai e de mãe. Às vezes, nós não entendemos algumas coisas quanto filhos, mas quando nos tornamos pais, sabemos exatamente o que nós temos que fazer e sabemos dar valor a tudo que ouvimos quanto filhos. Jesus sabia disso, irmãos. Jesus sabia que ele precisava ter a presença e a dependência do Pai na sua intimidade, para fazer todas as ações que ele queria. Jesus viveu sua vida terrena em total dependência do Espírito Santo e da voz do Pai, estabelecendo o padrão para todo o crente. O problema dos crentes hoje é que os crentes querem fazer as coisas da cabeça deles. Crente não ora, crente não lê a Bíblia, crente não vai buscar conselho, crente não vai fazer nada e depois ainda está querendo ouvir Deus. Por isso muita gente ouve Deus e não sabe o que Deus está falando. E tem muita gente ouvindo a sua própria voz e atribuindo a voz de Deus. Cuidado em ouvir a sua própria voz, porque Jesus não ouvia a sua própria voz. Jesus ouvia a voz de Deus. Por isso que tudo que Jesus fazia era algo tremendo na sua vida. A terceira coisa que eu quero te ensinar essa noite, na intimidade dessa noiva e desse noivo, é que precisamos ter conhecimento profundo das Escrituras. Jesus tinha um profundo conhecimento da Bíblia. Ele não tinha essa Bíblia que você tem aí, que eu tenho. Ele não tinha. Ele tinha o Torá. E é interessante você perceber que aos 12, 13, 14 anos, quando ele vai a uma festa na sua cidade, lá no lugar de adoração, ele tem um encontro com homens que impressionam-se com o conhecimento que ele tinha da palavra. Quem quer ter intimidade, sabe as Escrituras e não é enrolado por qualquer vento de doutrina. Não há nenhuma coisa que nasça hoje que seja novo debaixo do sol, irmãos. Não há nada que nasça, uma música, uma pregação, uma visão, nada nasce novo debaixo do sol. Deus traz novas coisas, mas essas coisas têm que estar embasadas na palavra. Jesus sabia tanto a palavra, que em Mateus capítulo 4, verso 4, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Poderia parafrasear isso. Jesus está escrito, Jesus dizia, nem só de dinheiro, nem só de casa, nem só de carro, nem só de internet,
nem só de rede social, nem só de tantas coisas viverá o homem. O homem viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se Deus está falando na sua palavra, obedeça. Para Jesus, a voz de Deus presente nunca contradizia a palavra escrita. É aí que eu quero te levar a entender algo essa noite. Qualquer palavra de qualquer pessoa, por mais que ele tenha o título de vice-deus, de arcanjo celestial, de processo divino e de qualquer outra coisa, qualquer coisa que essa pessoa fale, se não estiver vinculada à palavra de Deus, não é de Deus. Deus me disse, disse como, disse de que maneira. Ouça o que Deus está dizendo a você hoje. Jesus conhecia a voz do Pai, porque conhecia o tom das Escrituras. Ouvi esses dias de alguém: Deus, eu estou orando a Deus, porque Deus me disse. Aí eu na besteira pergunto: o que Deus te disse? Que a mulher do fulano ainda será a minha esposa. Não ria não, porque você ouve tanta bobagem como essa e ouve e obedece. Porque a gente não sabe as Escrituras e por isso nós padecemos. Se nós queremos um avivamento, se nós queremos entrar na recâmara de amor, se nós queremos a glória de Deus, precisamos conhecer as Escrituras. Porque se não a conhecermos, iremos padecer. Porque hoje, qualquer abestado, pior do que o tiririca, se levanta na internet e todo mundo começa a dizer: é a voz de Deus, é a voz de Deus. Vá para a Bíblia, porque quem está na Bíblia não se contradiz. Quem se levanta hoje em dia como os zelosos, lá na frente cai nas suas próprias palavras. Por quê? Porque não estão cravados na Bíblia. Eu quero entrar na recâmara de amor. Eu quero ser íntimo com o meu Senhor. E a minha intimidade com Ele vai depender muito do que eu estou ouvindo, da sua confirmação na palavra. Deixa eu te falar uma coisa aqui, crente. Quantas vezes você já leu a sua Bíblia toda? Não responda. Porque se eu te perguntar quantos anos tu está na igreja, tu vai me dizer um monte de anos. Poderia ler a Bíblia uma vez a cada ano que você já se converteu a Jesus. E ao ler a tua Bíblia, tu não seria enganado, tu não criaria no teu coração até algumas durezas contra a reação de Deus na sua vida. Tem gente que às vezes ainda me pergunta, por que eu tenho que dizimar? Em pleno século 21, o ano de 2026, ainda me pergunta sobre isso. Vai ler a Bíblia. Aí alguém me diz: mas o dízimo ainda é da lei. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. O dízimo não tem no Novo Testamento. Vai ler Hebreus. Porque quando o Senhor fala sobre Melquisedeque, lá quando Abraão,
leva 10%. Hebreus vai dizer que esse Melquisedeque é Jesus. A esfera de tempo ultrapassa a minha lógica. Mas uma coisa eu sei, o que a Bíblia diz, eu tenho que torná-la uma lei para o meu coração. Quando Josué chega com Deus, e Deus diz assim: não te espantes, nem te apavores, porque eu serei contigo. Disse ou não a Josué? Sim ou não? Mas o que ele disse a Josué? Que não se aparte do seu coração o livro desta lei. Eu vou te falar uma coisa agora e você vai receber isso. Deus tem uma grande libertação para a sua geração, se você ouvir a palavra de Deus e ler a tua Bíblia. E quando eu estou falando de libertação, eu não estou falando de demônios não, irmãos. Está incluso, mas não estou falando só disso. Porque nosso Jesus veio a este mundo para destruir os principados e potestades. Ele veio a este mundo para vencer a morte e ter a vida, trocar a minha morte pela sua vida, levar sobre ele as minhas dores, levar sobre eles as minhas feridas, levar sobre ele o castigo que eu deveria ter, e me deu a paz, a cura, a libertação e a transformação por causa da sua intimidade com o Pai. A intimidade com o Pai nos leva à obediência. A Bíblia é a boca de Deus. E não é apenas o seu livro. Ela é uma voz viva para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Quem não ouve se perde. Quem não ouve se estribica. Por isso, a quarta coisa, eu vou correr. A obediência diante do sofrimento. Uau! Em Lucas capítulo 22, versículo 42, nos fala que a sensibilidade de Jesus não era apenas no momento de paz, mas para os momentos de agonia. Eu tenho pensado nisso todos os dias. Às vezes, alguém me perguntou um dia desse, eu falei publicamente, que eu iria deixar de orar a Deus para que Ele abençoasse pessoas. E essa pessoa me perguntou: mas por que você vai fazer isso, pastor? Porque tem gente que não sabe adorar a Deus no tempo de bonança. Tem gente que não sabe adorar a Deus no tempo da bem-aventurança. Tem gente que não sabe adorar a Deus no tempo dos milagres. Porque às vezes, quando tudo aquilo que te favorece te abençoa, a primeira coisa que você faz é deixar de buscar a Deus. Diga amém ou diga ai. Eu estou certo ou eu estou errado? Porque quando está tudo difícil, tu ora, tu jejua, tu faz voto, tu clama, tu sacrifica, tu faz isso, tu faz aquilo outro, até chegar o milagre, porque o milagre chega. Porque Deus, Ele ouve o clamor, e Deus ouve as pessoas. Mas quando chega, às vezes, a primeira coisa que a gente faz diz para Deus, ou para Jesus: tchau, tchau, amor, eu estou indo embora. Tem gente que não volta nem para dar gratidão a Deus. Estava falando para um dia desse aqui. Chegou aqui todo ferrado, endividado até a mãe.
E ele chegou, me contou, orou e disse, abriu meu coração, e eu orei, nós jejuamos, criamos um planejamento de tudo mais. Deus começou a virar a sorte desse homem. Me ligava, venci uma dívida, venci outra, pastor, venci outra. Eu dizendo, glória a Deus, você precisa voltar para a igreja e dar gratidão. Pastor, eu estou sem tempo agora. Estou sem tempo. Aí um dia desse, um domingo desse, está lá o fofoqueiro Instagram, com um copo de uísque na mão e uma sunguinha do Vlad. Você sabe o que é a sunguinha do Vlad, não sabe? A sunga branca. Aí eu olhando, eu passei a mão na cara e disse assim, Senhor, não. Aí o Senhor falou para mim, sabe o que é isso, Marcelo? Tem gente que não sabe viver o tempo da bênção. Tem gente que acha que a bênção é maior do que o abençoador. Tem gente que esquece que aquele que pode abater, também pode levantar. E aquele que a sorte pode mudar, também é aquele que pode fazer tudo voltar como era antes, só para não perder a criatura. Eu fiquei, Senhor, mas não pode isso. Aí o Senhor falou, o coração ingrato sempre encontra uma resposta para qualquer coisa na sua vida. Se Deus mudar a tua sorte hoje, o que você vai fazer? É uma pergunta que eu te faço agora. Jesus está em Lucas 22, 42, dizendo, Pai, se queres, afasta este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus ouvia a voz de Deus, mesmo quando as coisas eram angustiantes. Deus não vai falar só nos dias bons. Ele vai falar nos dias difíceis. Eu posso ouvir um amém? A obediência de Cristo foi a resposta de um coração perfeitamente sintonizado com a melodia da vontade divina, mesmo quando esta melodia não era uma coisa boa de se ouvir. Uau! Quinta e última coisa. A intimidade gera identidade. Em Mateus capítulo 3, versículo 17. Jesus ouvia a voz de Deus porque sabia exatamente quem era. Ele era o Filho amado, irmãos. Esta clareza de identidade facilitava o discernimento espiritual dele em sua própria vida. E uma voz vinda dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em que me agrado. O segredo da vida de Jesus foi a sua consciência ininterrupta e a sua busca da presença de Deus em todo o tempo. A intimidade
é o compartilhamento de segredo entre dois corações que se amam. No Salmo 25, no versículo 14, a Bíblia diz, 25:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Alabachou com dorobabás. Sabe, essa noite, nada que eu falei vai fazer sentido para você se você não buscar intimidade. E isso, deixa eu falar uma coisa para você, isso ninguém faz por você. Isso sua mulher não faz por você, seu marido não faz por você, seu pai, sua mãe não fazem por você. É você que faz isso. Você não precisa de estímulo para buscar Deus, você tem que criar seus próprios estímulos. Você não precisa dizer assim, eu não vou orar porque minha mulher não ora comigo. Para com isso é idiotice, isso é burrice. Se vocês puderem orar junto, glória a Deus, mas se não puderem, vai orar você. Minha mãe não ora comigo, meu pai não ora comigo. Vai orar, vai buscar Deus. Porque quando você buscar Deus, Ele vai ouvir você. Às vezes a gente não entende por que Samuel, a criança Samuel, ouviu uma voz semelhante à de Eli. Eu acho isso interessantíssimo e eu penso nisso todos os dias. A voz de Deus não é de nos confundir. A voz de Deus é alguma coisa que acalenta, acalma o nosso coração e sabemos como agir na maneira certa. Quando Samuel ouve Deus chamando ele, eu fiquei pensando esses dias lendo esse texto, e eu disse, Senhor, por que Samuel ouviu quando criança? E é uma pergunta que bate a minha cabeça. E aí eu fui olhar o texto de Samuel profeta. Aí eu descobri por que Deus chamou Samuel. Porque Samuel profeta adulto subindo ao monte para fazer um sacrifício, a Bíblia diz, e buscou mais uma vez ao Senhor Samuel, assim como fazia quando criança. Eu disse, pronto, respondeu a minha pergunta. Então Samuel ouviu porque buscava. O que aconteceu foi apenas uma jornada de uma criança a um grande sacerdote e profeta, porque ouvia a voz de Deus. Intimidade. Quero te convidar a ficar de pé. Eu não vou fazer nada o que o Senhor não mandou eu fazer. Deus mandou eu pregar essa palavra e eu estou tranquilo com ela. E acabou. Porque o meu papel é obedecer. E eu sei que tem coisas que eu não posso fazer, mas Ele pode fazer. Mas tem coisas que Ele não vai fazer se você não quiser que Ele faça. Por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu não vou orar para Deus derramar sabedoria em você. Eu não vou orar para que Deus coloque em você isso, aquilo, outro. Não vou fazer isso. A minha única oração essa noite vai ser que eles não sejam mais os mesmos. Que
que eles consigam ouvir o que o Senhor tem para a sua geração. Porque avivamento não começa com barulho. Avivamento começa com intimidade. Você sabe a sua vida, você sabe o que você faz, você sabe tudo o que você tem. Por isso, quando Deus te chama essa noite, Ele não te chama para fazer absolutamente nada, a não ser íntimo dEle. E vou repetir uma coisa que o Senhor mandou eu repetir. Tem segredos, tem milagres, tem prodígios, tem sinais, tem manifestações, tem dons, tem portas, tem janelas, tem uma série de coisas que o Senhor quer dar aos íntimos deles aqui. Porque o Senhor não faz nada, absolutamente nada, sem antes revelar aos seus amigos e profetas. Isso é intimidade. Tem coisa grande para a sua vida. Eita, Deus. Tem coisas muito manifestadoras de Deus. Tem milagres. Mas isso requer intimidade. Você não é um bastardo. Você não é o impróprio. Você não é uma pessoa sem identidade. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você tem autoridade. E como um filho, como uma esposa, como um esposo, que não há barreira para ter intimidade com o seu pai ou com o seu marido e sua esposa. Deus quer nos levar a essa intimidade. Deus quer nos tirar além do véu. Deus quer nos levar a esse lugar aonde há intimidade. E isso é você e Ele. E eu não tenho nada a ver com isso. A minha intimidade eu construí. A minha autoridade eu construí. Aquilo que eu sou hoje, eu construí diante de Deus. Nada foi fácil. Nada caiu do céu. Nada se fez por se fazer. Houve uma construção. E essa construção se baseou em intimidade. A intimidade de orar, a intimidade de ler a palavra, a intimidade de buscar o seu coração. Tudo o que eu sou, não sou porque sou. Sou por causa dele em mim. Sou por causa daquilo que ele fez em mim. Por isso, se você quer isso, e como disse Sulamita, eu quero entrar na recâmara de amor do meu noivo. Se você quiser essas coisas, a Bíblia diz que havia um véu no templo, mas ele se rasgou. Ele deu livre acesso a qualquer um de nós aqui. A qualquer um de nós. Talvez você não entre porque a sua cabeça está muito nas coisas terrenas. Eu vou dizer uma coisa: tira os teus olhos e a tua cabeça do que é terreno, porque o que é terreno perece. Coloca a tua cabeça e os teus olhos no que é dos céus, porque o que é dos céus prevalece para sempre. E o céu não vai te dever nada, porque Jesus disse: aquele que perde a sua vida por amor a mim, ele está dizendo, aquele que deixa as coisas deste mundo para ter intimidade comigo, para ter amor comigo, para saber o que eu quero,
esse que perdeu tudo isso, encontrará a sua vida melhor do que a perdeu. É uma questão sua. Apega-se a esta palavra e busque como você nunca buscou antes na sua vida. Pastor, mas eu tenho trabalho. Amanhã você não pode ter esse trabalho. Pastor, eu tenho coisas para fazer. Amanhã você não pode ter coisas para fazer. Pastor, eu tenho minha esposa. Amanhã você não pode ter esposa. Você não pode ter pai, nem mãe, nem marido, nem nada. Amanhã você não pode ter nada. Porque o amanhã não pertence a você, pertence a Deus. Você pode fazer planos, mas todos os seus planos precisam estar na presença de Deus. Se os seus planos não estiverem na presença de Deus, você não saberá o que Ele quer fazer com você. Por isso em Provérbios nós ouvimos isso. Coloque os teus planos diante de Deus e Ele estabelecerá os teus planos. Sabe, Senhor, eu quero orar essa noite. Eu quero pedir uma coisa ao Senhor essa noite. A noiva não é minha. Ela nunca foi minha. Desde quando eu comecei a minha vida ministerial. Desde quando eu orava, caía ouro em pó. Eu orava, as pessoas recebiam dente de ouro. Eu orava, o câncer saía. Eu orava, a AIDS saía. Eu vi, Senhor, coisas acontecerem muito grandes através do meu ministério. Tem gente aqui que pode provar isso, Senhor, porque viu isso acontecer. Tem coisas, Senhor, que aconteciam lá atrás. Coisas, Senhor, que às vezes até eu fico pensando como aquele dia, aquele osso cresceu aonde não havia osso. Mas tudo que eu fiz e tudo que eu fiz e faço, não é porque a noiva é minha, é porque a noiva é sua. E eu quero ser um amigo do noivo. Eu quero alertar a noiva, eu quero dizer à noiva que o Senhor está voltando. Talvez não seja compreendido como um amigo do noivo, não foi compreendido ali com aquelas virgens, porque ele gritava e berrava. Mas foi só assim que a noiva entendeu, ou que as noivas entenderam, que ele estava chegando. Hoje eu libero, Senhor. Hoje eu libero nessa casa os ouvidos da noiva abertos. Hoje eu libero a noiva que vai buscar intimidade com o seu noivo. A noiva que vai entrar nas recâmaras de amor e não vai ter hora para sair. A noiva que vai entender que 1 hora, 1 minuto, 10 minutos na tua presença vai ser algo tremendo, Senhor. Mas que vai buscar mais profundo do que qualquer coisa na sua vida. E eu quero dizer, Senhor, eu quero pedir ao teu Espírito que está trabalhando na noiva essa noite. Gera sede e gera fome na noiva, Senhor. Pelo noivo, pelo noivo. Não é pelos títulos de um púlpito. Não é pelo altar para canções. Não é uma vestimenta de dança. Não é nada disso que a noiva vai ter fome e sede. Ela vai ter fome e sede do noivo, do noivo, do noivo e do noivo. Do noivo, Senhor. Não é título, não é púlpito, não é nada disso. É a presença do noivo. E quando a oportunidade chegar, a pessoa será tremendamente usada pelo noivo, Senhor. Porque o noivo, ele é o centro de tudo. Não há nada mais importante do que o noivo.
O problema da noiva, Senhor, é que ela conseguiu olhar para o outro lado. E os olhos estão para o outro lado. E eu peço ao Espírito Santo que vire de novo o rosto do noivo, da noiva, para olhar para o rosto do noivo e ver os seus olhos como de fogo. Que a noiva olhe para o rosto do noivo e veja os seus cabelos. Que a noiva olhe para o noivo e veja o cravo em suas mãos. Show, arababá. Que a noiva olhe para o noivo e veja ele ressurreto dentre os mortos. Que a noiva olhe para o noivo e o veja nos céus, para onde ela irá se encontrar com ele, Senhor. Que a noiva olhe para o noivo e anseie entrar na Nova Jerusalém, pulando de alegria e vendo o seu noivo. Espírito Santo, só o Senhor pode mudar o rosto da noiva. Tira dos olhos da noiva toda a distração humana. Tira dos olhos da noiva tudo aquilo que atrapalha uma relação com o Senhor. Porque eu sei que quando os olhos da noiva se encontrarem com os olhos do noivo, o fogo que há nos olhos dele consumirá os olhos dela. Porque há fogo no noivo. Há um fogo no noivo. E ele quer incendiar a sua noiva. E a noiva vai ter que se levantar e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse tem que ser o clamor da noiva. Oh, harabachorecandarababás. Você é noiva. Eu sou apenas o amigo do noivo. Você é a noiva. Olhe para os olhos dele. Olha para os olhos dele. Veja os seus cabelos. Veja os seus olhos. Veja a sua língua, a espada afiada. Veja o seu noivo e peça para ele abraçá-la e levá-la para a sua recâmara de amor. Se você não fizer isso, ninguém fará isso por você. Se você não tirar ele para dançar com você, ninguém fará isso por você. Porque a noiva, você é a noiva. Abra a sua boca e chame o seu noivo. Chame o seu noivo. Não importa quem está do teu lado, não importa quem está na tua frente, não importa nada. Só o chame, o chame, o chame. E ele virá, 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 e ele virá.